E aí aqui nós teremos matemática, onde nós continuaremos a ver composição e decomposição de algarismos dentro de números, tá? Então vamos aqui à explicação. Ao fazer a decomposição, nós desmontamos ou separamos em unidades as ordens que formam os números. Quando montamos ou juntamos as unidades de um número, estamos fazendo a composição. Então, aqui um exemplo, né? 1699. Aqui nós temos ele composto, ou seja, escrito os algarismos que fazem parte deste número. Que número? 1699. E aqui a gente está decompondo em unidades. Nós estamos separando, né, de acordo com as ordens. 1000 mais 600 mais 90 mais 9. Então, compor é escrever em números e decompor é em unidades, tá? Agora, a gente vai ver o que é decompor em classes e ordens. É o que? É destrinchar, escrevendo em quais ordens os algarismos estão. Então, dentro do 1699, nós temos uma unidade de milhar, 6 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Então, vamos praticar. Decomponham os números abaixo como no exemplo. Então, o número 7.482, né, de acordo com a decomposição em unidades, você vai ficar 7.000 mais 400 mais 80 mais 2. Como é que é 77? 70 mais 7 em unidades, de acordo com o exemplo, né? 98, 90 mais 8. 1482, 1000 mais 400 mais 80 mais 2. 2734, 2000 mais 700 mais 30 mais 4. Na 2, nós temos, componha os números abaixo como no exemplo, tá? Você aqui terá a decomposição em unidades. Agora, você terá que fazer a composição em números, né? Aqui, ó, em algarismos. Você lê essa decomposição e transforma em números. Então, que número é esse? 3.000 mais 300 mais 30 mais 9. 3.339. 1000 mais 600 mais 90. 1690. Você não vai escrever em extenso o nome dos números, não, tá? Você vai escrever em algarismos aqui em cima da linha, tá? Igualzinho aqui no exemplo. A diferença é porque aqui tá o mais, era para tal o igual, mas o resultado você vai escrever sempre em números, tá? 5.000, aqui nascer 5.000 mais 100 mais 40 mais 2, então 5.142. Então, a ideia é que você olhe a decomposição em unidades e me dê o resultado em número, tá? Agora aqui a gente vai entrar com as situações problemas, onde a gente vai rever o que é adição, tá? Adição é uma operação onde nós somamos parcelas, tá? E é nós utilizamos aquele sinal de mais, né? Onde nós dizemos usualmente que é uma continha de mais. Então, nós temos sempre uma parcela somada com a segunda, que dá uma soma ou um total, tá? Sempre que houver as palavras juntar, acrescentar, somar, adicionar, ganhar, receber, mais, total, ao todo, entre outras palavras, isso indica que a operação da situação problema é de
adição, ou seja, a gente utiliza o sinal de mais, tá? Mas nem sempre vai ter essas palavras, tá bom? E mesmo assim pode ser adição, mas essas palavras todas dão uma ajuda na hora da gente identificar qual é a situação problema, qual é a operação em que nós utilizaremos na situação problema. Então, leiam e sempre que tiver essas palavras, vai dar uma boa indicação. Então, aqui na número 1, temos um verdureiro vendeu 380 alfaces em um dia. No dia seguinte, ele vendeu 495. Juntando, ou seja, juntando é uma palavra que é exatamente uma palavra que indica que é uma soma, porque você está juntando duas parcelas, você está somando. Então, é lógico que é uma operação de adição, de mais, né? Juntando esses 2 dias, quantos pés de alface ele vendeu? Então, aqui nesse espaço, você fará a operação. Não é só para colocar o resultado, você vai fazer a operação. 380 mais 495, beleza? Aqui na 2, para pintar uma casa, um pintor usou 46 litros de tinta azul, 18 litros de tinta branca, 52 litros de tinta amarela. Ao todo, ó, essa expressão ao todo, essas duas palavras indicam o quê? Que a gente quer somar tudo isso. A gente quer somar 46, 18 e 52. A gente quer tudo junto e descobrir o resultado, né? Ó, ao todo. Novamente, uma palavra que indica que é soma, né? Ao todo, quantos litros de tinta o pintor usou para pintar toda a casa? Então, use esse espaço para fazer a operação de mais e me indique o resultado. Descubra esse resultado. Na 3, Maria ganhou uma caixa de doce de leite, já comeu 9 e ainda há 35 doces na caixa. Quantos doces de leite havia na caixa, né? Isso quer dizer que nós precisaremos descobrir quantos doces de leite havia na caixa. Se Maria já comeu 9 e ainda tem 35 doces, você precisa somar 35 com 9 para a gente descobrir quantos doces essa caixa tinha antes dela comer, tá bom? Somar, tá? Na 4, uma loja de roupas vendeu 1.143 calças, 276 camisas e 65 bermudas. Quantas peças de roupas foram vendidas no total? Novamente, ó, total. Utilizou total, isso quer dizer que é soma. Então, some e descubra os resultados. Aqui na 5, nós vamos fazer a decomposição dos números que a situação problema nos oferece. Que números são esses? Não. Na questão 4, diz que uma loja de roupas vendeu 1.143 calças, 276 camisas e 65 bermudas. O que você tem que fazer? Fazer a decomposição. O que é isso, professora? É justamente o que a gente fez aqui, ó. A gente decompôs em unidades. Decompôs em unidades, tá bom? Então, você vai fazer isso aqui. 1.143, 1.000 mais 100 mais 40 mais 3. 276, 200 mais 70 mais 6. 65, 60 mais 5. Beleza? Já aqui nessa outra atividade, nós vamos falar de subtração, né? Na atividade anterior, nós trabalhamos com adição, situações, problemas que nos pedia que nós somássemos as parcelas, né? Ou seja, pedia o total, a soma, ao todo, já aqui não. Aqui nós temos as parcelas que se chamam minuendo e subtraindo, e o resultado se chama de resto ou diferença. Você sempre vai estar diminuindo uma parcela da outra para descobrir o resultado, beleza?
Observe como se resolve uma subtração na imagem abaixo. Então, aqui nós temos 357 menos 139. Como é que a gente faz isso, né? Nós sempre começamos a resolver uma subtração pela ordem das unidades, não é pela centena nem pela dezena, porque dá errado, tá? Sempre pela ordem das unidades. Mas nós percebemos que nós não conseguimos tirar 9 de 7, porque o 9 é maior. Então, a gente precisa que esse 7 pegue emprestado para poder o 9 tirar dele, né? Então, ele vai pedir para o 5 que está na dezena, né? Então, ó, riscou o 5, tirou 1 do 5, ficou quanto? 4. E esse 1 do 5 virou 1 aqui, do lado do 7, né? Então, temos 17. 17 menos 9 dá 8. Já que aqui sobrou 4, a gente utiliza ele. 4 menos 3, 1. E 3 menos 1 dá 2. Então, o resultado é 218, tá? Aqui, novamente, as dicas, né? Nós, se ao lermos situações, problemas, encontrarmos as palavras subtrair, diminuir, perder, dar, sobrar, menos, diferença, tirar, entre outras palavras, indica, né? Dá uma dica para nós de que nós usaremos a operação de subtração, né? É a continha de menos, mas lembrando que talvez o problema não tenha nenhuma dessas palavras e mesmo assim seja uma subtração, tá? Então vamos lá. Temos aqui 5 problemas para você resolver fazendo, claro, subtrações. Um vendedor de picolé saiu de casa com 450 picolés em seu carrinho. No fim do dia, ele voltou para casa com 80 picolés. Quantos picolés ele conseguiu vender, né? Ou seja, se tinha num total 450 e ele vendeu 80, você tem que diminuir 450 de 80. 450 menos 80, tá? Uma casa de show tem a capacidade de 550 pessoas e já foram vendidos 296 ingressos para o próximo espetáculo. Quantos ingressos ainda sobram para vender? Olha aqui a palavrinha sobram, né? Ó, sobra. Subtração que a gente vai fazer. 550 menos 296. Faz aqui nesses espaços as operações e descubra o resultado. Segunda-feira, um comerciante abasteceu seu mercadinho com 720 quilos de arroz. 720. Só que até sábado foram vendidos 254 quilos. Quantos quilos de arroz ainda possui? Ainda, né? Ainda é uma palavrinha que poderia estar aqui, porque ela também indicam, né? Principalmente se ela vier acompanhada de ainda sobram, tá? Como aqui ainda possui, mesma coisa. Você vai diminuir 720 de 254. Então, 720 menos 254. No sítio de tio Luiz tem 1,5 de galinhas. Esta semana foram retirados, ou seja, você já retira, diminui, já é de menos, né? 63 galinhas para vender. Quantas galinhas sobraram? Olha aqui a palavra que indica, né? Então, nesse espaço, você vai fazer 1,5. Quanto que é 1 centena? 100 e meia, centena, 50. Então, 150 menos 63 aqui nesse espaço. E aqui a última, um estádio tem capacidade para receber 7.830 pessoas. Em um jogo de campeonato de vôlei foram vendidos, somente 5.430, né? Quantos ingressos poderiam ser vendidos para que o estádio ficasse completamente lotado? Então, você vai diminuir, né? Ele precisa saber quantos ingressos ainda poderiam ser vendidos para lotar, né? Ou seja, para dar 7.830. Então, 7.830 menos
5.430, tá bom? Aqui na 6, né, você vai resolver esta última situação problema, né? Ó, você lembra como se encontra a diferença entre dois números? Vamos comparar, né? Aliás, vamos retomar a ideia de comparar quantidades. Vamos lá. A escola fez um passeio em 2 dias. No primeiro dia foram 89 alunos e no segundo dia foram 75 alunos. Qual a diferença entre o número de alunos que foi ao passeio nos 2 dias, né? Então, 89 menos 75, porque é a diferença. Ele quer a comparação, né? Qual é a diferença entre os alunos que foram no primeiro dia e os alunos que foram no segundo dia? Porque a subtração também serve para isso, né? Para a gente comparar o dia que teve mais e o dia que teve menos. Beleza? E aí você vai fazer aqui a operação 89, né, menos 75 e descobrir o resultado.